Meus amigos, Lula e os Rothschild fizeram a festa ontem na França. Lula, inclusive, recebeu um título de cidadão honorário de Paris. Bem, precisamos perguntar por que a França, de quando em quando, declara guerra ao Brasil. Sim, porque dar o título de cidadão honorário de Paris a Lula é premiar o crime, porque Lula é um condenado da justiça brasileira. Está solto por uma invenção, por uma ficção jurídica do STF. Mas ele, na prática, na realidade, é um condenado da justiça. Deveria estar atrás das grades. Mas está lá, recebendo o título de cidadão honorário de Paris. Sim, esse mundo ficou muito, muito louco. Mas tudo isso, meus amigos, tem um propósito. Já voltamos nisso. Antes eu gostaria de pedir a você que é inscrito no canal Professor Belei do YouTube, verifique se você ainda é inscrito, porque de quando em quando o YouTube cancela arbitrariamente inscrições desse canal para que ele não cresça. Por que? Não sabemos, mas é assim que a banda tem tocado ultimamente. Então, se você é inscrito no canal, verifique se a sua inscrição ainda existe. Deixe seu like. E se você é inscrito no canal Professor Belei do COS TV, deixe o seu like, porque ele rende alguma coisinha. Deixe seu comentário, porque também rende alguma coisinha. E aqueles que eu consigo dar like, porque o número de likes que cada um pode dar é limitado. Aqueles que eu consigo dar like também recebem alguma coisinha, porque o meu like paga alguma coisinha para comentários. Deixe o seu like no COS TV para fazer o vídeo subir. Nós ainda estamos muito pequenininhos no COS TV e precisamos da sua ajuda mais do que nunca. Hoje passamos os 3.000 inscritos no COS TV. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no COS, na plataforma COS, inscreva-se, porque você terá vários benefícios sendo inscritos no COS TV. O COS tem moedas próprias, criptomoedas. E se você assiste um vídeo, o COS TV te paga 20 POPs, uma moeda interna da plataforma, por minuto do vídeo assistido. Se você dá like, o COS TV te paga alguns centavos de POP também. E, bem, mas para dar like e assistir os vídeos e poder comentar, você tem que ser inscrito na plataforma COS TV. Inscreva-se, é fácil e não dói nada. Bem, meus amigos, vamos aos fatos. Primeiro, começando por Israel. O 98% dos votos apurados já dão conta de que o bloco de direita, com partidos religiosos, conseguiu 59 assentos. Então, 98% dos votos, faltam 2% só, que não vai mudar essa história. Então, o bloco de Benjamin Netanyahu saiu vencedor. Bibi foi o grande vencedor das eleições. Ele conseguiu 59 cadeiras. Já o bloco de centro-esquerda, liderado pelo Partido Azul e Branco de Benny Gantz, ficou com 39 cadeiras, 20 a menos que o bloco de direita de Netanyahu. Porém, a lista conjunta, que inclui partidos árabes, ficou com 15 cadeiras, e o partido Israel Beitenu, de Lieberman, Avigdor Lieberman, conseguiu 7 cadeiras. Esse é o resultado das eleições. Bem, significa, em primeiro lugar, que Benjamin Netanyahu foi o grande vencedor. Porém, para formar, oficializar o seu gabinete, ele precisará de 2 cadeiras a mais, porque no parlamento, porque o Knesset, o parlamento israelense, é formado por
120 representantes, ou seja, 120 cadeiras. O gabinete precisa, para ter a maioria, evidentemente, 61 cadeiras. Faltariam apenas 2 cadeiras para Benjamin Netanyahu formar o gabinete oficialmente. Essas 2 cadeiras provavelmente virão do bloco de centro-esquerda de Benny Gantz, ou então do Israel Beitenu, que ficou com 7 cadeiras, pode dar um apoio formal a Benjamin Netanyahu. Portanto, pode passar as 7 cadeiras como apoio a Benjamin Netanyahu. Nesse caso, Netanyahu ficaria com 56 assentos, com 66 assentos, muito mais do que precisa. Bem, o fato é esse: a maravilha do parlamentarismo não permitiu que Israel tivesse um gabinete efetivo nesse último ano. Vejam, Benjamin Netanyahu ganhou disparado, se considerarmos aqui a disputa dele com Benny Gantz, que era o único que podia fazer frente a Benjamin Netanyahu. Foi uma vitória esmagadora. Se fosse no presidencialismo, era primeiro turno. Acontece que é no parlamentarismo. E isso implica que ele não só tem que vencer nas urnas, como tem que fazer a maioria no parlamento. E aí? Bem, aí terá que sair ele para negociar pelo menos mais 2 assentos. É uma maravilha. E a pergunta que fica no ar é o seguinte: bem, e se Benjamin Netanyahu não conseguir as 2 cadeiras de apoio que lhe faltam para formar o gabinete? Nesse caso, meus amigos, 4ª eleição. Imaginem a paciência do povo onde estaria nessa hora. Uma 4ª eleição levaria Israel para mais de 1 ano e meio sem governo efetivo, por 2 cadeiras. O país teria que pagar um preço altíssimo, e um país que está no olho do furacão por falta de acordo interno. 2 cadeirinhas. Mas nesse caso, a situação de Benjamin Netanyahu foi bem mais difícil. Na primeira votação, Benjamin precisava de 6 cadeiras. Agora, as coisas ficaram bem mais fáceis. E depois de 1 ano sem um gabinete efetivo, é claro que os políticos, recebendo cusparadas e ovos podres na cara por terem armado toda essa palhaçada para derrubar Benjamin Netanyahu, agora sentem que o povo está realmente por aqui com essa história. Portanto, Avigdor Lieberman, o traidor de Benjamin Netanyahu, já andou dizendo que não haverá 4ª eleição. Ele quis dizer o seguinte: é possível sim darmos dessa vez apoio ao gabinete de Benjamin Netanyahu sem fazer exigências. Porque o que fez Avigdor Lieberman na primeira eleição, foi isso: uma chantagem a Bibi Netanyahu. Eu te dou os votos, mas você obrigue os religiosos a servirem as Forças Armadas. Bem, eu já contei essa história em vídeos passados. Foi uma chantagem, sim, porque Lieberman queria bem mais do que isso. Lieberman queria ter um poder extraordinário no gabinete de Benjamin Netanyahu, desagradando e perseguindo os religiosos, que na verdade são a base de sustentação de Netanyahu. Dessa vez parece diferente porque os nervos do povo não estão para brincadeira no momento. Ninguém quer 4ª eleição em Israel. Ninguém. Quer dizer, ninguém é exagero da minha parte, certo? Certamente que alguns partidos árabes que fazem a lista conjunta têm lá, sim, o seu interesse numa 4ª eleição. E desses aí, de trabalhistas e árabes, Netanyahu não pode esperar nada. Aliás, só a oposição lá no Knesset, no parlamento. Pois bem, essa é a situação.
Logo mais será declarado oficialmente vencedor Benjamin Netanyahu com 59 cadeiras. Com 2% pode ser ainda que consiga mais uma, mas é improvável. Então, depois das festividades, Netanyahu terá de partir urgentemente para a busca de 2 cadeiras de apoio. Mas está tranquilo, está favorável, está tranquilo, está favorável. Outra notícia interessante diz respeito às eleições dos Estados Unidos. Hoje é a super terça nos Estados Unidos. A super terça é importante para a corrida eleitoral porque vai definir hoje o candidato, pode começar a definir realmente hoje quem será o sparring de Donald Trump nas próximas eleições. A super terça é tradicional porque é uma votação de 14 estados no mesmo dia, nas prévias, né, dos partidos, tanto republicano quanto democrata. 14 estados votam no mesmo dia para escolher o seu candidato. Os democratas, os republicanos não terão a super terça porque Donald Trump não tem concorrente dentro do Partido Republicano. Ele será declarado candidato presidencial, evidentemente. Então hoje deve sair o nome que realmente despontará como adversário, como sparring de Donald Trump. São 14 estados que votarão hoje. Portanto, os estados são Alabama, Arkansas, Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont e Virgínia. Já houve 4 estados, já houve primárias, melhor dizendo, em 4 estados. O Iowa, que foi o primeiro, que tem a fama de o vencedor de Iowa é normalmente o candidato escolhido no final da corrida interna do partido. Então a primeira foi em Iowa, depois veio New Hampshire, depois Nevada e depois Carolina do Sul. Iowa deu um problema, todo mundo sabe, o aplicativo usado para contar os votos, muito suspeito, ligado à família Clinton, deu problema e no final, e durante um tempo, o vencedor declarado era Pete Buttigieg, o prefeitinho inexpressivo dos Estados Unidos que queria ser presidente. Ele saiu da corrida. Mas depois, com recontagens, com brigas, com ameaças de processos e tudo mais, o vencedor em Iowa foi o velho comunista Bernie Sanders. Sanders venceu também em New Hampshire e venceu em Nevada. Porém, a última primária dos democratas, que foi na Carolina do Sul, deu uma vitória esmagadora ao ex-vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden. Sim, aquele que tem fortes ligações com a Ucrânia. Mas a vitória de Biden foi tão expressiva na Carolina do Sul que muitos estão dizendo que ele, no final das contas, será o grande vencedor hoje da super terça. São apostas lá dos democratas. Concorre também o ex-prefeito de Nova York, o bilionário Mike Bloomberg. Esse não disputou ainda não entrou nas prévias ainda, que já foram apuradas em Iowa, New Hampshire, Nevada e Carolina do Sul, mas estará na super terça. Corre por fora e alguns até colocam fichas em Bloomberg devido ao fato de ele ter despejado toneladas de dinheiro na corrida interna. Pois é. Bem, o milionário não tem lá a preferência do grande público democrata, mas sabem como é. Minha avó dizia que o dinheiro faz até o cego cantar. Vamos ver. O fato é que no final da super terça é bem possível que apareça sim, definitivamente, ou melhor, aquele que não poderá mais ser batido na corrida presidencial pelos democratas. Estão também correndo por fora a bilionária Elizabeth Warren,
não é a favorita, mas está no páreo. E também a havaiana Tulsi Gabbard, a bela havaiana Tulsi Gabbard. Então são esses os candidatos que podem ter o privilégio de apanhar de Donald Trump nas eleições do fim do ano. Joe Biden, hoje o favorito, embora Bernie Sanders tenha mais vitórias até o momento, Elizabeth Warren, Mike Bloomberg e Tulsi Gabbard. Muito bem, Lula estava na França e teve a oportunidade de ser vaiado na França, o que é um tanto quanto apocalíptico, convenhamos, porque os franceses hoje demonstram ser o povo mais burro deste planeta. Há até uma brincadeira que eu fiz, uma senhora passando com sua filhinha no corredor de um bonde e muitos franceses ali lendo seus livros. E a senhora tapa os olhos da menininha para que ela não veja os franceses lendo e diz: não olhe, minha filha, porque se você olhar é possível que você fique como eles. É uma brincadeira um tanto sem graça, mas o fato é que o francês é, per capita, o povo que mais lê e aquele que mais burrada faz. Então as duas coisas, em estranha associação, sugerem que a leitura emburrece. E emburrece mesmo, porque parte da França ovacionou o velho picareta brasileiro como um herói. Mas é claro que tudo isso é uma grande armação. Lula foi recebido pela Prefeitura de Paris, que logo terá eleição daqui 15 dias, para receber uma comenda, um prêmio. Tudo isso é política e tem um destinatário certo. Um ataque a um destinatário certo, o nosso presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o presidente francês, que vem atacando o nosso presidente já há algum tempo, é cria da família Rothschild, que tem grandes, imensas propriedades aqui no Brasil, no Pará. Vejam, por exemplo, eu acho que eu não tenho mais um momento, só um minutinho, quero mostrar-lhes uma imagem bastante interessante. Aqui, vamos ver, aqui. Vocês estão vendo aqui, espero que estejam vendo, essa aqui é uma bela cidade paraense, muito bem estruturada, uma cidade de harmonia arquitetônica invejável, uma limpeza invejável. Pois bem, aparências enganam. Esta cidade está assentada sobre, está assentada sobre uma riqueza incalculável. Trata-se de Chapuri, ou Chapurizinho, como dizem lá no Pará. Ela faz parte do distrito de Itaituba. Dizem que o subsolo, vou mostrar novamente, dizem que o subsolo dessa maravilhosa cidade é repleto de ouro e outras cocitas más. Pois bem, pergunte a qualquer chapuritano, se é assim que se pronuncia, qualquer habitante de Chapuri ou Chapurizinho, quem é o dono da cidade, e eles dirão, sem nenhum vacilo, os Rothschild. Os Rothschild. Bem, os Rothschild não é de hoje, todos sabemos, têm imensidões de terras no norte. E acontece que essas imensidões de terras no norte foram por conta de muita colaboração de governos passados, que deixaram os Rothschilds tomar conta de boa parte das nossas florestas, por exemplo, para depois extrair as riquezas, as nossas riquezas. O que tem a ver os Rothschilds com a França e com Lula? Tudo, porque Lula foi sim o garoto dos Rothschild no Brasil. Porque foi quando os dois governos de Lula e os dois de Dilma, mais essa gente lá de fora, esses globalistas, conseguiram terras no norte.
O Brasil hoje, em partes do norte, brasileiro não entra. Tem território lá no Pará que pertence à Noruega e brasileiro não entra. Tem inclusive força militar norueguesa. Toda essa concessão, essa maravilha concedida a países estrangeiros foi dada nos governos FHC, Lula e Dilma. Portanto, Lula é a galinha dos ovos de ouro dessa gente que quer retalhar a floresta amazônica, que quer tirá-la do Brasil. E quem é o grande empecilho para isso hoje, senão o nosso presidente Jair Bolsonaro? Daí vem toda a bronca do menino Macron, empregadinho dos Rothschild, contra Jair Bolsonaro. As provocações e agora essa. Um prêmio concedido ao pai da mentira, o Nine Finger, um condenado da justiça brasileira. Agora, só um detalhezinho que a muitos tem escapado. Quando Macron foi eleito, a sua capivara passou a ser um tanto quanto divulgada nas redes e na imprensa. Vejam, por exemplo, uma matéria do dia do dia 25 de julho, de 2017, falando sobre Macron. Ex-filiado do Partido Socialista, o novo presidente francês, afinal, foi ministro da Economia do impopular governo de François Hollande. O presidente eleito pela França dificilmente poderá apresentar-se como mais um entre a população. Ele, outrora, trabalhou para o Banco Rothschild, em que recebeu 2.800.000 euros. De quem recebeu 2.800.000 euros, equivalente a 10 milhões de reais, de 2008 a 2012. Ele será o presidente mais jovem desde a eleição de 1848 de Luiz Napoleão, sobrinho de Napoleão Bonaparte, que subiu ao poder aos 40 anos. Não é possível que 66% dos franceses aclamem Macron, o sucessor de Hollande. O impacto imediato do resultado será o reforço do projeto de integração europeu, do qual Macron é entusiasta. E a matéria segue longa, ali já dizia para o que vinha Macron, para fortalecer ainda mais a política da União Europeia, de abertura de portos, fronteiras e tudo mais, com a sua parceira, a Angela Merkel, da Alemanha. Pois é, o garoto dos Rothschilds vem atacando o presidente Bolsonaro e agora fez questão de influenciar nessa boa acolhida da França a um condenado da justiça, um mentiroso que foi lá na França falar mal do nosso ministro Sérgio Moro. Pois é, meus amigos, a coisa é muito clara. Essa gente é inimiga do Brasil, os franceses, e farão de tudo para continuar metendo a mão nas nossas riquezas. E para isso contam com outro garoto dos Rothschild, esse não tão garoto assim, convenhamos, graças a Deus, Luiz Inácio Nine Finger da Silva. Mas foi vaiado lá. Quer dizer, nem todo francês é absolutamente burro como se imagina. Até depois.